Rodrigo Silva é uma pessoa que conhece, que tem o conhecimento. Qual é a sua leitura que você faz dos jovens hoje em tecnologia e o verdadeiro conhecimento? O que você percebe? É quando você sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, eu sou leigo em mecânica. Então eu tenho a informação sobre o motor. Mas quem tem o conhecimento é o mecânico. Agora, ainda nesse primeiro ponto, está faltando o terceiro elemento, que é a sabedoria. É quando você não tem apenas a informação e o conhecimento, mas você tem a sabedoria de Deus para saber como usar aquilo. Num segundo momento, número 2, o grande problema que eu vejo hoje, você falou de tecnologia, é que os jovens não são tábula rasa. Quando eles vêm para a sala de aula, eles não vêm com uma cabeça pronta para receber informação. Ele já traz uma informação prévia que muitas vezes é suja, é inócua, é vendida, é errada. Vou dar um exemplo. Hoje, o grande problema do Brasil não é a falta de cultura, é o excesso de cultura inútil. Porque, principalmente, as mídias sociais têm colocado nos jovens muita cultura inútil. Dou um exemplo. Muitos jovens não sabem, nem vou falar de Bíblia, vou falar de história do Brasil. Ele não sabe o que foi o AI-5, nem quem foi Getúlio Vargas. Mas ele sabe todos os nomes dos personagens de Game of Thrones, que é cultura inútil. Ele não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas ele sabe o nome. Exatamente. Mas é verdade. E o que acontece? Não estou falando agora que você não possa assistir Game of Thrones, não é esse o ponto. Não, perfeito, tanto é que eu citei aqui. A questão não é se você pode ou não comer chocolate. É se você está usando chocolate no lugar de arroz, feijão e salada. Perfeito. Você comer um pouquinho de chocolate depois numa sobremesa, tudo bem, meu amigo. Agora você substituir arroz e feijão por chocolate, você em pouco tempo vai estar diabético e no hospital. Então o problema dessa cultura inútil é que ela está tomando o lugar do arroz com feijão, da cultura verdadeiramente útil. E aí o que acontece? Quando o jovem chega hoje em sala de aula, a minha tarefa é mais do que dar conhecimento para ele. A minha tarefa é convencê-lo a tirar da sua mente a cultura inútil para colocar algo que presta. Conhece aquele programa Acumuladores? Pessoas que têm um distúrbio emocional, que ele vai colocando um monte de lixo em casa, e o grande desafio do psicólogo é convencê-lo a tirar aquele lixo para poder limpar a casa. Esse é o problema do professor hoje. Ele não pode só chegar e colocar conhecimento. Ele tem que convencer o jovem a eliminar um pouco de conhecimento inútil para que sobre espaço na mente para que ele receba coisas boas. Porque, infelizmente, vivemos um mundo de PhDs em nulidade, em porcaria. Pessoas que, assim como eu conheço de arqueologia, eles conhecem tudo sobre coisas que não ajudam nada, nem espiritualmente, nem socialmente a vida dele. Nossa, que perfeito. Gente, é uma live rápida. Eu queria fazer já a última pergunta em que você possa abranger. O seu raio de influência no Brasil se deu a partir de entrevistas nacionais como Jô Soares, em outros lugares, ou você sempre foi uma pessoa influente nesse meio, convidada para dar palestras? Como é que o povo tem essa curiosidade de saber? E como foi essa experiência? Porque eu também vi parte da entrevista e eu vi que o Jô Soares ficou assim, de uma certa forma, muito admirado. Principalmente quando falava de Jesus, né? Eles não têm aquela ideia de que existem pessoas que dominam de forma assim nostálgica, de forma assim encantadora sobre Jesus. E ele, quando estava ali diante de você, eu vi realmente o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Como é que foi essa experiência e a partir disso, o que aconteceu no Brasil? O programa do Jô foi um divisor d'águas, realmente. Antes disso, eu pregava já, sempre dava palestras em universidades, mas num ciclo menor. Um belo dia, eu falava em sala de aulas assim, eu vejo pessoas indo ao Jô Soares para falar de urinoterapia. Eu queria ver um cristão ir lá falando das coisas que nós acreditamos. E um dos jovens mandou um release a meu respeito para eles lá. Eles chamaram, e eu dei uma entrevista. 2 anos depois, chamaram de novo. E deram uma segunda entrevista com 2 blocos. 3 anos depois, chamaram de novo. Outra entrevista com 2 blocos. 2 anos depois, eles chamaram de novo, mas eu estava fora do Brasil. Então essa 4ª entrevista acabou não existindo. E as 2 entrevistas últimas, que foram com 2 blocos cada uma, foi convite do próprio Jô Soares. Realmente foi um divisor d'águas, porque uma dessas entrevistas no YouTube tem, parece que 3.800.000 visualizações. Depois disso eu comecei com um programa na TV Novo Tempo, o programa Evidências. Graças a Deus tem alcançado um leque de pessoas muito grande. E louvado seja Jesus, porque todo mundo sabe o que eu sou, o que eu acredito. Alguns concordam com algumas coisas, discordam de outras. Mas eu tenho conseguido falar em universidade pública, universidade particular, em igrejas, Assembleia de Deus, Metodista, Batista, fora do Brasil, em Israel,